Presidente da Mesa do Congresso, Dr. Fernando Ruas, Sr. Presidente do Conselho de Jurisdição Nacional, Professor Calvão da Silva, Sr. Presidente da Comissão Política Nacional do PSD, Dr. Pedro Passos Coelho. Caros amigos e companheiros, este é o Congresso do Partido que está a salvar Portugal. Este é o Congresso do Partido que pensa no país e não em si. Este é o Congresso de um partido com coragem, determinação e sentido patriótico. Este é o Congresso de um partido que suporta um governo que não se desculpa com os outros, mas que não tem culpa da situação que encontrou no país. Mas, caros amigos e companheiros, o povo é sábio e a culpa não morrerá solteira. Este é o Congresso do Partido que apoia um líder que está a fazer o que ninguém fez, que está a rasgar horizontes, que resiste a promessas fáceis, que segue e corta a direito, que não cede a pressões, que está a recuperar a credibilidade do país, a estabilizar as finanças públicas, que prefere as reformas às sondagens, o país às eleições. Caros amigos e companheiros, este não é o caminho fácil. Foram os caminhos fáceis que nos trouxeram à situação difícil em que nos encontramos. É um caminho difícil, mas vai valer a pena. Pedro Passos Coelho, o seu governo e o nosso país vão ficar na história não apenas como um governo que governou bem, mas como um governo que salvou o país. Salvar o país é equilibrar as finanças públicas e a credibilidade internacional. Salvar o país é, depois disso, relançar a economia e criar emprego. Salvar o país é fazer as reformas que nos libertam para a verdadeira competitividade. Salvar o país é garantir o apoio social aos que dele precisam e dar futuro aos jovens, que estão desiludidos com o passado recente, apreensivos com o presente, mas terão respostas no futuro. Salvar o país é ser realista, tomar iniciativa, sair da zona de conforto tão querida dos que nada enfrentam, dos que nunca se confrontam, dos que deixam tudo como está, mesmo que esteja mal, e desde que eles fiquem bem. A nossa geração, liderada por Pedro Passos Coelho e pelo PSD, tem uma missão, uma grande missão, uma missão maior, que cumpre o desígnio de um país, garante a liberdade e fortalece a democracia. Caros amigos e companheiros, não há liberdade sem pão. A democracia é propícia à iniciativa e não ao comodismo, à reforma e não à cobardia. O Governo, o PSD e o seu líder estão a dar uma lição de coragem. Mas o país só se transforma com os portugueses. E são os portugueses que sentem as dificuldades, mas que também as compreendem, que têm de fazer contas e por isso percebem as contas do país, que sofrem, mas têm esperança. São os portugueses os verdadeiros obreiros desta mudança estrutural que nos levará à vitória. É este o povo que está farto de palavras e quer ações, que está farto de promessas e quer medidas, que se cansou das cigarras porque trabalha como as formigas. É este o povo que, embora sofrendo, compreende um governo que é parecido com o povo. É por isso que o PS não se consegue libertar da culpa, apesar das desculpas. As pessoas já perceberam que não vale a pena disfarçar, prometer facilidades, tentar assegurar privilégios, escolher o que é fácil em vez de fazer o que é necessário. Este é o Congresso de um partido renovado, refrescado, com força, que foi chamado para governar em tempos difíceis. O PSD não tem um papel secundário nesta missão que abraçamos. O PSD tem de ter vida própria, tem de tomar iniciativa, não pode perder o sentido crítico, porque um PSD fraco, sem iniciativa e sem opinião, não dá força a um governo que se quer forte. Não estamos a governamentalizar o PSD, nem a partidarizar o governo. Não somos o partido do governo,
somos o partido que apoia o Governo. Fomos chamados a governar, não fomos desconvocados da tarefa de ser militantes. Tudo tenho feito para que o PSD se fortaleça, se afirme na sociedade. Tenho tido toda a disponibilidade para ouvir, porque muitos militantes têm coisas importantes para dizer. Os militantes têm de ser ouvidos, têm de ser compreendidos e depois disso então devem ser mobilizados. Os militantes, por todos os lados por onde passam, têm a tarefa indelegável de ouvir e explicar, de ouvir as razões dos outros e de explicar a nossa razão. Os militantes, que é por onde tudo começa e onde tudo acaba, são o pulmão desta missão. Tudo começou com a eleição do líder e o respectivo Congresso. E no dia em que formos chamados a prestar contas, é o trabalho do Governo e também o símbolo do PSD que constarão no boletim de voto. É nesse dia que queremos que Portugal e os portugueses digam valeu a pena. Por mim, com a lealdade de sempre, estou pronto para servir o PSD. Por mim, sinto o conforto de dever cumprido. Prefiro agir a falar. Gosto mais de fazer do que dizer, mas gosto sempre de falar convosco, de falar com o PSD, de viver com o PSD. Dr. Pedro Passos Coelho, caros amigos e companheiros, vai valer a pena. Viva a JST, viva os TSTs, vivam os autarcas social-democratas, viva o PSD, viva Portugal. PSD, 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 PSD.